Vamos ler. Lê de acordo com a tradução da sua Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. O versículo de número 9 está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? Graças a Deus. Queridos e amados irmãos que está aqui conosco, você também que está em casa, esse texto que nós acabara de ler é um texto o qual o Senhor levanta o profeta Ageu. A Bíblia não fala muita coisa deste homem, nós só sabemos que ele é o 10º profeta menor dos 12, não que ele era menor porque não tem importância. Os profetas menores, eles são menores pelo número de conteúdo escrito no seu livro, mas ele tem a importância o quanto todos os outros, né? E para que nós entendamos assim melhor esse versículo, a gente precisava voltar um pouco ao tempo, aproximadamente aí uns 568 anos antes de Cristo. Então, a gente sabemos que Deus levantou, tirou seu povo do Egito com mão forte, caminhou com aquele povo no deserto, e Deus era o governo desse povo. Deus não queria que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra anteria, dominasse ou governasse esse povo, mas só Deus queria ser a vontade dele, que seria o governo nosso, que caminhasse, que instruísse e desse direção a esse povo. Esse povo caminhou, Deus levantou os profetas, os sacerdotes que andavam com esse povo, até chegar no livro de Samuel, ali aonde Samuel foi o último juiz, o último profeta, que caminhou com esse povo. No governo ali de Samuel, agora esse povo desejou ter rei, como as outras nações. Isso foi muito mal para os olhos de Samuel. Ele chegou até a questionar, e foi diante de Deus, porque ele achou mal essa vontade, esse desejo do povo, a ter um rei para que assim governasse como as outras nações, porque Deus nunca quis, Deus nunca aceitou que o seu povo, aquele que estava no seu governo, ele seguisse os princípios das outras nações, dos outros povos, porque Deus tinha promessa, Deus tem algo extraordinário. E quando o povo de Deus começa a ter costume, como costume de outras nações, isso entristece muito o coração de Deus. Então Samuel, ele entristeceu com aquele pedido daquele povo, e ele foi orar ao Senhor. E o Senhor falou para Samuel: olha, Samuel, esse povo não rejeita a ti, esse povo rejeita a mim, faz de acordo o povo queres. Então Deus achou por bem levantar-lhe um rei no meio desta nação, aonde o primeiro rei foi Saul. Saul foi o primeiro rei, governou por 40 anos, depois veio Davi por mais 40 anos, depois foi Salomão por 40 anos. Davi, ele tinha um desejo no seu coração de construir um templo para Deus. Era coisa boa, né? Tem vezes que a pessoa fala assim: olha, o desejo do meu coração é isso, eu estou sentindo isso no meu coração, eu estou sentindo o desejo de fazer isso. E muitas das vezes a gente faz algo com o desejo do nosso coração, e muitas das vezes não dá muito certo, e por isso a gente muitas das vezes questiona a Deus o porquê tomou uma atitude que era o desejo do seu coração. Muitas das vezes eles confundem esse desejo do coração com o desejo do coração que está no Salmo 37, que fala assim, que Deus concede o desejo do vosso coração. Mas quando Deus concede o desejo do seu e do meu coração, é quando esse desejo e essa vontade está pautada também dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia!
Então Davi tinha esse desejo no coração de construir um templo para Deus. Mas Deus, ele foi lá, preparou tudo, mas Deus falou para ele: olha, eu não quero que você construa um templo para mim. O seu filho há de construir. Mas Davi deixou tudo preparado. Davi deixou tudo preparado para que o seu filho desse continuidade e construísse ali um templo para Deus. Não era bem um templo, era um palácio, né? Muito chique, muito bonito, cheio de ouro, todo revestido de madeira de lei. Então Salomão assumiu o trono, assumiu o reinado e fez para Deus um templo extraordinário. Um templo, quem entrava dentro daquele templo se alegrava, não só por causa do luxo, do ouro, de tudo que ali tinha, mas também pela presença de Deus. A presença de Deus dentro daquele templo, querido, a Bíblia diz assim, que nem houve pregação no dia da inauguração daquele templo. A Bíblia diz assim que quando os profetas, quando os cantores, quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a engrandecer o nome daquele que vive para sempre, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele templo de uma maneira que aquelas pessoas não conseguiam, meus irmãos, ficar de pé por conta da glória de Deus que se manifestou no meio deles. Oh, aleluia! E esse foi o templo, foi construído, Deus construiu, Deus permitiu para que Salomão construísse esse templo. Esse templo foi construído, os povos entravam ali e adoravam a Deus, mas por conta das atitudes desse povo, né? Esse povo ficou rebelde, esses povos começaram a fazer aquilo que não agradava a Deus. Deus, por sua vez, entregou esse povo. Deus levantou ali uma outra nação que veio contra a nação de Israel. Levantou ali o exército ali dominado pelo rei Nabucodonosor, e ali aquele exército invadiu Jerusalém no ano de 1480, invadiu antes de Cristo, invadiu Jerusalém, diz que sitiou aquela cidade, derrubou os muros, e aquele exército querido de Nabucodonosor ateou fogo no templo, queimou o templo, roubou os ouro, levou os utensílios embora da casa do Senhor e arruinou o templo de Deus, aquele lugar onde o povo adorava o Senhor, aquele lugar onde a glória de Deus descia, aquele lugar onde aquele povo entrava para sentir a presença, sentir a glória de Deus. Agora estava destruído, esse povo foi levado para a Babilônia. Agora eles não tinham mais aonde adorar a Deus, ele não tinha mais maneira nem objetivo de adorar a Deus, porque ele estava na Babilônia, passando aproximadamente 70 anos. Esse povo agora retorna, esse povo agora volta. No momento que eles voltaram, agora eles começaram a construir as suas casas luxuosas, eles até começaram a construir o templo. A Bíblia diz que eles construíram ali os alicerces. Quando eles construíram o alicerce da casa do Senhor, eles pararam, eles ficaram tristes, eles ficaram cabisbaixo, porque ele lembrava do outro templo, ele lembrava do templo de Salomão. Então eles pararam, eles abandonaram, eles deixaram as ruínas, eles deixaram só os alicerces. Por aproximadamente 10 anos, querido, ficou ali o alicerce da casa do Senhor daquele jeito. Começou a criar mato, aqueles escombros ficou daquela maneira. Todo mundo que passava, acredito, olhava para aquela situação, meneava a cabeça, mas Deus queria que o templo fosse construído. Se você ler o livro de Ageu no capítulo 1, você vai ver
aquilo que começou agora, aquelas nações sofrendo, padecendo, eles plantavam, pastor, mas não colhia, eles guardavam, a Bíblia diz que eles vendiam, mas pegavam o seu dinheiro, pastor, a Deus apunhava no bolso, mas diz que o seu bolso era como um saquetel furado, eles não tinham êxito naquilo que ele estava fazendo, porque aquilo que era a vontade de Deus, as coisas de Deus estavam abandonadas, eles tinham abandonado o templo do Senhor, ele não se voltava mais para Deus, ele só pensava neles, ele só olhava para os seus umbigos, ele só pensava nos seus bem-estar, e por conta disso Deus se irou com este povo, e a situação deles chegar a esse tempo caótico, porque Deus queria que o templo fosse construído, meus irmãos. E uma coisa que nós aprendemos, quando a gente largamos as coisas do Senhor, deixamos as coisas de Deus para segundo plano, automaticamente, querida, nossas vidas começam a desabar, não é verdade? Você que está aqui, você não está entendendo muito o que está acontecendo com a sua vida. Quem sabe você tem se perguntado, meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Eu não consigo alcançar êxito naquilo que eu faço. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Você está fazendo aquilo que Jesus falou? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Este é o primeiro princípio do cristão, é buscar a Deus acima de todas as coisas. Se Deus, querido, está em primeiro lugar na minha e na sua vida, pode ter a certeza, pode crer, pode acreditar. Se você estiver como Deus na sua vida, em primeiro lugar, a situação muda, você vai alcançar êxito na sua vida, o seu lar vai ter sucesso, a sua família vai mudar, tudo muda, porque você tem Deus como primeiro lugar na sua vida. Oh, aleluia! Então, querida, é nesse tempo que Deus levanta Ageu, é nesse tempo de caos, é nesse tempo de... Eles não estavam murmurando, porque a vida para eles estava boa, não estava muito ruim, mas a única coisa que não estava legal era o relacionamento desse povo para com Deus. E Deus queria... O que Deus mais queria era esse povo se relacionar com ele. Nesse momento, Deus agora levanta Ageu, e Ageu vai agora levar esta palavra ou esta profecia a este povo. Só que quando eles começaram a construir esse templo, ali tinha muitos antigos que tinham visto o outro templo de Salomão. Você vê aqui no capítulo de número 1, aquele povo chorava, os velhos choravam porque ele pensava no templo. E agora, esse templo que eles estão construindo, no templo passado tinha ouro, a pia era de ouro, as paredes revestidas de ouro, dava prazer só em você entrar. Agora a última casa que eles estão construindo é uma casa de madeira, não é essa madeira tão fina como Davi preparou, como Davi deixou preparada para a construção do templo. Não, eles tiravam madeira, eles tinham que ir lá tirar madeira, eles tinham que vir, a pia era de madeira, aqueles bancos de madeira, aquilo entristecia o coração dele. Aqueles velhos choravam, os antigos choravam, porque quando os antigos choravam, eu acredito que eles falavam para o mais novo. Ele falava assim: você precisava ver o templo que Salomão construiu, você precisava ver o requinte que era, a beleza que era, o luxo que era, e agora nós está construindo isso aqui. Mas o que é que acontece? Isso aí, querido, também entristecia o coração daqueles mais novos. Quando foi nesse momento, Deus
Deus agora levanta Ageu e fala: Ageu, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá falar com esse povo. Você vai lá diante desse povo e fala para este povo o que eu tenho preparado para ele. Fala para ele: você viu a glória do primeiro templo? Você viu o luxo do primeiro templo? Só que este último aí vai ser diferente. Esse último aí vai ser diferente, esse último, sabe por quê? Porque a minha glória vai estar lá. Aqueles que viu a glória do primeiro templo não vai se comparar com a glória desse primeiro templo. E eu queria, querido, dentro desses 10 minutos, falar para você 5 promessas desta última casa. A primeira promessa, querido, se encontra no versículo de número 4. Você está aí com a sua Bíblia aberta aí? Olha, versículo de número 4 está a primeira promessa. Fala assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhais, porque eu sou convosco. Então a primeira promessa que Deus fala para Ageu: vai, Ageu, e fala para esse povo não ficar olhando para trás, não ficar olhando ali para o templo passado, porque lá naquele templo era a minha glória que estava com vocês, mas nesse último tempo não vai ser só a minha glória que vai estar com vocês. Nesse último tempo, além da minha glória estar com vocês, a minha presença vai estar no meio de vocês e permanecerá com vocês. Aleluia! Oh, glória a Deus! A primeira promessa, querido, é a presença, é Deus conosco. Se a irmãzinha conseguir pôr aí, Gênesis capítulo de número 39, o verso 1 e 2. Querido, aqui fala sobre José. Olha lá, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó e o rei do Egito. Vamos lá, o terceiro: e o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido. Tudo que fazia no serviço à casa de seu senhor egípcio. Então Deus era com José. Querido, quando Deus é conosco, quando Deus está conosco, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos vai se cumprir. Mesmo que se levante alguém para querer impedir os planos, os projetos, os sonhos, os propósitos de Deus na nossa vida, mas se Deus estiver no meio, pode se levantar capeta, pode se levantar demônio, pode se levantar diabo, pode se levantar o inferno, mas é concluído, porque os planos de Deus não podem ser frustrados nas nossas vidas. Oh, aleluia! Glória a Deus. A segunda promessa está no verso de número 5, que diz assim: olha, segundo a palavra do concerto convosco, segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Oh, aleluias! Olha, ele fez um concerto com aquele povo, e é uma promessa do Senhor, falando que o Espírito dele está no nosso meio. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. A Bíblia diz que
quando Samuel ungiu a Saul, naquele momento que ele ungiu a Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e transformou ele em um outro homem. E quando o Espírito de Deus, ele está no nosso meio, quando o Espírito de Deus está na nossa vida, automaticamente ele nos muda, ele nos transforma, ele vai mudar, porque o Espírito de Deus está, ele permanece, porque o Espírito é quem me convenceu do pecado, o Espírito Santo é quem convenceu você, o Espírito Santo é quem está preparando a noiva do Senhor, o Espírito Santo é aquele que vai levar a noiva do Senhor e entregar a noiva, a escolhida do Senhor, a Jesus Cristo. Então é motivo de nós se alegrar, porque o Espírito de Deus está no meio de nós. Oh, aleluia! Agora a terceira promessa, ele está no verso de número 6, que diz assim, ó: porque diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Oh, aleluia! O que é que Deus está falando aqui, meus irmãos? Deus está falando que Ele vai fazer coisa extraordinária no nosso meio. Deus está falando que vai fazer coisa que você nem imagina. Deus aqui está falando que vai fazer coisas que vai causar admiração naqueles que olhar para nós, porque Ele vai tremer a terra, Ele vai tremer o céu por causa de nós. Então esta era a promessa ali que Deus estava fazendo para que habitasse ali naquele templo, aonde os outros olhavam e achavam que nada disso ia acontecer. Vamos correr. A quarta promessa se encontra no verso de número 7: farei tremer todas as nações e virá desejada de todas as nações. Encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Ele falou que as outras nações, quando olhar para você, os outros povos, quando olhar para você, esta glória vai estar estampada em você. O mundo vai olhar para você. Ele estava falando assim: olha, Ageu, fala para este povo que quando eles construírem esse templo, que eu começar a invadir, que eu começar a trabalhar, que eles abrir o coração para mim, que eles dê lugar para que eu habite no meio deles, então eu vou refletir a minha glória sobre ele. Nenhum povo, nenhuma nação vai resistir você, viu? Ninguém vai te resistir, porque Deus está com você. E a última, para nós finalizar, é o verso que nós lemos, é o verso de número 9, que diz assim: olha, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Farei neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Fique de pé, meus irmãos, fique de pé. Glória a Jesus. Eu acho que esta palavra, ela é o suficiente para que o seu coração saia daqui nesta manhã regozijando, porque aqui está as 5 promessas que Deus fez para o último tempo. Não é a segunda casa, é a última casa. Porque a primeira casa nossa, nós tirando do templo, desse templo feito por mão de homem, e trazendo para a nossa vida hoje, esta casa que é você aí, ó, é a última casa. Sabe por quê? Porque a primeira casa era aquela casa do mundo, era uma casa que todos habitavam, era uma casa que não tinha muro, era uma casa
casa que não tinha porta, era uma casa que todo tinha acesso. Então, cidade sem muro, casa sem porta, todos podem entrar, todos podem fazer o que quiser. Mas quando essa casa, quando esse templo, agora que é o último templo, que é o templo que você chegou para Deus, agora você é o templo do Espírito Santo, agora Deus habita em você, agora a sua vida tem domínio, agora o diabo não tem força, o diabo não tem poder, os inimigos não têm força sobre a sua vida, porque você é o templo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos orar, querido. Uma outra hora nós terminamos essa mensagem, porque tem algo muito tremendo aqui, amém? O tempo não para. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, amado e santo, quero nesta hora te louvar, te glorificar e te exaltar, ó Senhor, por esta palavra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nesta manhã, Pai, o Senhor falou comigo, o Senhor falou, Deus, a importância que eu tenho, o Senhor falou que eu sou o templo do Senhor, o Senhor falou que eu sou o templo do Espírito Santo, o Senhor falou para mim que o Senhor habita em mim, eu mesmo com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas fraquezas, mas o Senhor tem sido fiel comigo e tem sido fiel com a tua igreja. Então, Pai querido, no nome precioso de Jesus, nesta manhã, eu te peço, arranca todo sentimento de culpa do coração do seu povo, todo sentimento de amargura, aqueles pensamentos que vivia anteriormente, achando que o passado dele seria melhor do que o presente. Não, Senhor, o Senhor falou conosco nesta manhã que o importante é o presente, o importante é o agora. Agora o Senhor está, agora o Senhor vive, agora o Senhor permanece no nosso meio, para a glória do seu nome. Amém. Aplauda o Senhor. Olá, gostou dessa pregação? Então não se esqueça de curtir. Também eu peço, se inscreva em nosso canal aqui à sua direita. Nós somos a Igreja Quadrangular do Jardim Paulista, uma família vivendo em amor, alcançando o aflito, fazendo discípulos e transformando o mundo. Um abraço, que Jesus te abençoe.